Em dezembro de 1972, um homem de rosto pálido e mãos trêmulas queimou 23 carteiras de identidade em um tambor de metal nos fundos de uma pensão na floresta, uma por uma, enquanto observava as chamas consumirem os rostos de pessoas que nunca mais voltaram para casa. O homem era Vicente Costa, proprietário da pensão Açaí, na região ribeirinha do Pará, a 30 quilômetros de Belém. Inverno amazônico de 1972. A floresta densa, úmida, implacável. Ricardo Vasconcelos entrou na pensão no dia 3 de dezembro, às 4:30 da tarde. 30 anos, engenheiro de São Paulo, casado, sem filhos. Vestia roupas leves de trilha, uma boa mochila de acampamento e dinheiro na carteira. Havia recebido um bônus anual e queria descansar antes das festas de fim de ano. Registrou-se no livro de hóspedes, quarto número 7, e planejava ficar 4 noites. Vicente Costa lhe serviu um suco de taperebá, perguntou sobre seus planos pelas trilhas e o alertou sobre as chuvas torrenciais esperadas para aquela noite. Vasconcelos sorriu e disse que conhecia a mata, que não era um turista amador. Essa foi a última conversa que alguém teve com ele. No dia 6 de dezembro, Helena Vasconcelos começou a se preocupar. Seu marido não ligava, mas na pensão não havia telefone nos quartos. No dia 8 de dezembro, ela foi pessoalmente até a região. Bateu na porta da pensão Açaí. Vicente Costa abriu com um sorriso, com um pano de prato nas mãos, como se tivesse acabado de secar a louça. Disse que o senhor Vasconcelos havia partido na manhã do dia 5, que saíra para a trilha, apesar dos avisos, que a chuva forte havia alagado os igarapés e que as equipes de resgate estavam há 3 dias procurando por 2 outros turistas desaparecidos. Helena perguntou se podia ver o livro de hóspedes. Vicente o trouxe sem hesitar. O registro de seu marido estava lá. Nome, sobrenome, data de chegada, data de saída no dia 5 de dezembro e uma assinatura parecida com a de Ricardo, embora um pouco trêmula. Helena olhou a página por um longo tempo. Vicente permanecia na porta em silêncio, com o pano ainda nas mãos. Disse que via turistas como o marido dela toda a temporada. Gente que acredita conhecer a floresta, mas a floresta só conhece a si mesma. A polícia local iniciou uma investigação no dia 10 de dezembro. O delegado Antônio Nogueira, de 52 anos e com 20 de serviço, conhecia Costa pessoalmente. Seus filhos frequentavam a mesma escola. Verificou o livro de hóspedes, falou com os vizinhos e perguntou nos armazéns se alguém havia visto Vasconcelos. Ninguém viu nada. A chuva havia apagado todos os rastros, a umidade era sufocante e o grupo de resgate suspendeu as operações. O caso foi classificado como um infeliz acidente na mata, um dos 23 na região desde 1967. Mas havia documentos que nunca chegaram à investigação oficial. Em janeiro de 1973, um agente do Serviço Nacional de Informações, SNI, realizava uma inspeção de rotina nas pensões da área. Chamava-se Javier Moraes, 38 anos, oficial operacional de Belém, especializado em casos de contrabando e contatos com estrangeiros. Chegou à pensão Açaí no dia 20 de janeiro, sem aviso prévio e à paisana. Vicente Costa estava no porão quando Moraes bateu. Sua esposa, Carmen, abriu a porta. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam enquanto pedia que ele esperasse. Moraes entrou sem ser convidado. Notou 3 coisas nos primeiros 5 minutos. Primeiro, ao livro de hóspedes faltavam páginas. Viam-se pedaços de papel rasgado junto à encadernação. Segundo, na sala de jantar havia um vaso com flores murchas e ao lado uma carteira de homem, de couro, com as iniciais RV gravadas na aba. Terceiro, do porão vinha um cheiro de mofo e de algo mais. Um cheiro penetrante e químico, como se alguém tivesse derramado querosene ou algum solvente.
Vicente Costa entrou na sala com um sorriso, as mãos sujas de terra e suor na testa, apesar do calor. Moraes perguntou pelo livro de hóspedes. Costa explicou que várias páginas haviam sido danificadas pela umidade e que ele as substituíra por novas, que estava tudo em ordem. Moraes perguntou pela carteira. Costa disse que era de um hóspede que a esquecera por acidente e que estava esperando que ele voltasse para buscá-la. Moraes perguntou se podia ver o porão. Vicente Costa parou de sorrir. Disse que o porão estava fechado, que a chave estava com sua esposa, que lá só havia ferramentas, mantimentos, nada de interessante. Moraes perguntou por que a porta do porão estava trancada com um cadeado de tipo militar, daqueles usados em arsenais do exército. Costa disse que o havia comprado de um conhecido militar, que eram resistentes e que no porão guardava coisas de valor. Moraes perguntou que coisas. Costa não respondeu. Olhava para o chão com a mandíbula cerrada e uma veia pulsando no pescoço. Moraes anotou em seu caderno: Costa, pensão Açaí, inconsistências nos registros, conversa evasiva, porão trancado com cadeado militar, proprietário visivelmente nervoso, recomendo inspeção sanitária e novo interrogatório. A inspeção nunca aconteceu. Javier Moraes morreu no dia 31 de janeiro de 1973, às 10 da noite, na estrada de terra entre o Vilarejo e Belém. Seu carro derrapou na lama durante uma tempestade e caiu num igarapé, afundando com tal rapidez que ele não conseguiu sair. A investigação concluiu que Moraes dirigia em alta velocidade, que as condições eram terríveis e que fora um acidente. Suas anotações foram arquivadas, esquecidas e cobertas de poeira por 50 anos. Ninguém verificou o porão da pensão Açaí. Vicente Costa nasceu em 1919 em Santarém, em uma família de barqueiros. Nos anos 40, foi trabalhar como garimpeiro em Serra Pelada durante 2 anos. Voltou para casa em 45, silencioso, magro, com cicatrizes nas costas. Casou-se com Carmen em 47. Compraram as ruínas de uma velha pensão na mata com suas economias e a reformaram com as próprias mãos. Sua filha Sofia nasceu em 49. Os vizinhos lembravam de Vicente como um homem trabalhador, religioso e reservado. Ia à missa todos os domingos na igreja de São José, nunca bebia, ajudava com os concertos e limpava o caminho para todos na rua. Mas havia nele um silêncio que assustava as pessoas quando durava demais. A senhora Joana Guedes, uma vizinha, disse em uma entrevista em 1998: Vicente era um bom homem, mas quando ele olhava para a floresta, eu via algo quebrado em seus olhos, como se a mata soubesse algo sobre ele que nós não sabíamos. A pensão Açaí era pequena, com 8 quartos, móveis simples, limpa, mas sem luxo. Os hóspedes eram principalmente trabalhadores de férias, turistas solitários, gente sem família que não deixava muitos rastros. Os preços eram baixos, a comida era boa. Carmen Costa cozinhava pratos tradicionais, peixadas, tacacá, caldos. Vicente guiava os hóspedes pelas trilhas, conhecia cada caminho, cada igapó, cada lugar onde a mata engana e a floresta engole as pegadas. Era o guia que as pessoas que queriam desaparecer do mundo por uns dias procuravam. Alguns desapareceram para sempre. Oficialmente, 23 pessoas desapareceram na região entre 1967 e 1973. Afogamentos, ataques de animais, doenças tropicais se perderam na mata. A floresta cobra vidas todo ano. É uma estatística, é normal. Mas se sobrepusermos um mapa dos desaparecimentos com os livros de hóspedes, surge um padrão tão claro que dói aos olhos. 7 pessoas foram vistas pela última vez em um raio de 2 quilômetros da pensão Açaí. 5 delas tinham uma estadia confirmada lá.
3 foram vistas conversando com Vicente Costa no dia anterior ao seu desaparecimento. A polícia nunca conectou os pontos. As investigações eram conduzidas por diferentes delegacias. A comunicação era precária, os documentos se perdiam, a memória falhava. Costa tinha uma vantagem: conhecia pessoalmente cada policial, ajudava a polícia como guia nas operações de resgate e seus testemunhos eram críveis. Quando alguém desaparecia, muitas vezes era o próprio Vicente quem organizava a busca, guiava as equipes de resgate e apontava onde procurar. Ninguém suspeitava do homem que era o primeiro a oferecer ajuda. Carmen Costa morreu em 1979 de câncer de estômago. Tinha 51 anos e pesava apenas 40 quilos. Passou seus últimos meses na cama, sem sair do quarto. Os vizinhos lembram que ela deixou de falar com o marido 1 ano antes de sua morte. Virava-se para a parede quando Vicente entrava no quarto. O padre que lhe deu a extrema unção disse que ela sussurrava algo sobre o porão, um cadeado e coisas que deviam ser queimadas. Mas estava sob o efeito de morfina e suas palavras eram confusas. Sua filha Sofia foi embora da pensão em 1967, aos 18 anos. Mudou-se para São Paulo e trabalhou como secretária. Em 30 anos, não visitou o pai nenhuma vez. Não foi ao funeral da mãe. Quando Vicente Costa morreu de infarto em 2001, Sofia vendeu a pensão sem sequer vê-la. Ordenou que demolissem o porão, aterrassem as fundações e removessem tudo. Em 2021, quando jornalistas a encontraram e perguntaram sobre seu pai, Sofia tinha 72 anos. Vivia sozinha e suas mãos tremiam ao acender um cigarro. Ela disse algo que todos os presentes lembraram. Quando eu tinha 9 anos, vi meu pai no porão, no meio da noite. Ele estava queimando algo num pequeno tambor de ferro. Papéis, documentos, algo pequeno e brilhante. Perguntei o que ele fazia. Ele me olhou e disse: "A floresta pega mais do que devolve, Sofia, e às vezes isso é bom." Eu perguntei o que aquilo significava. Ele me abraçou e disse para eu nunca mais descer ao porão. Eu nunca mais desci, mas eu ouvia os barulhos e sentia o cheiro. Perguntaram-lhe que cheiro. Sofia apagou o cigarro, olhou pela janela. Seu rosto era de pedra, de terra úmida e querosene, como num cemitério quando cavam uma cova. Uma caixa de aço para munições permaneceu no porão da pensão Açaí por 20 anos. A caixa tinha paredes grossas e um cadeado com 3 trancas. Era tão impenetrável quanto um cofre. Dentro, Vicente guardava coisas que ninguém devia ver. Documentos pessoais, identidades, carteiras, cartas nunca enviadas, fotos de famílias, pequenas joias e um pequeno anel de prata com as iniciais gravadas RV Plus EV 1965. Ricardo Vasconcelos e Helena haviam se casado em 1965. Quando Helena recebeu os pertences do marido da polícia, a carteira, o relógio, os documentos, o anel não estava lá. Ela perguntou a Vicente Costa pelo anel. Ele negou com a cabeça. Disse que seu marido não havia deixado nada no quarto. Helena morreu em 1994, sozinha. Mas o anel esteve na caixa, no porão, todo aquele tempo. Sofia Costa o viu uma vez, aos 16 anos, enquanto o pai estava na missa e o porão estava aberto por acaso. A caixa estava num canto, coberta com uma lona. Sofia levantou a tampa. Não estava trancada. Dentro, viu os objetos como num arquivo. Carteiras, documentos, fotos de pessoas que não conhecia. E o anel, de prata, brilhante. Ela o tocou. Estava frio como gelo. Ouviu passos na escada. Fechou a caixa e saiu correndo. O motivo nunca foi estabelecido. Dinheiro? Talvez. Os hóspedes traziam suas economias. Controle? Provável. Talvez apagar as pessoas lhe desse a sensação de que controlava algo que ninguém mais podia.
Ou talvez ele simplesmente acreditasse que a floresta tinha o direito de tomar, e ele tinha o direito de ajudá-la. A pensão Açaí foi demolida em 2003. Em seu lugar, foi construído um hotel ecológico de luxo. Milhares de turistas chegam ali todos os anos. Dormem sobre o lugar onde um dia existiu o porão de Vicente Costa, onde estava a caixa de aço, onde cheirava a terra úmida e querosene. Ninguém sabe o que aconteceu com os corpos dos desaparecidos. A floresta pode escondê-los para sempre. Mas às vezes, as chuvas fortes e a erosão dos rios revelam coisas enterradas por décadas. Talvez a floresta comece a devolver o que levou. O Arquivo Nacional em Brasília guarda um processo incompleto sobre o caso de Vicente Costa. As anotações de Javier Moraes, as declarações de Helena Vasconcelos, fragmentos dos livros de hóspedes. Mas as provas cruciais desapareceram. A caixa de munições nunca foi encontrada. O porão foi aterrado antes que alguém pudesse investigá-lo. As testemunhas morreram ou estão velhas demais para lembrar. O caso nunca foi reaberto oficialmente. A senhora Joana Guedes, de 91 anos, ainda vive na casa ao lado. Em 2020, ela disse aos jornalistas: Vicente era um bom vizinho, mas à noite eu ouvia coisas estranhas. Barulhos do porão dele no meio da noite, como se alguém estivesse cavando. O cheiro que saía de lá pela manhã. Eu não perguntava. Naqueles tempos, não se perguntava por coisas que podiam ser desagradáveis. Vivíamos uns ao lado dos outros e cada um tinha seus segredos. Perguntaram se ela se arrependia. Ela olhou para a floresta. Se eu tivesse perguntado, talvez eu também tivesse desaparecido. Um velho guia da região, Mateus Dantas, de 83 anos, que trabalhou na mata por 40 anos, vai ao cemitério do vilarejo uma vez por ano, em dezembro, no aniversário do desaparecimento de Ricardo Vasconcelos. Ele para em frente ao túmulo de Vicente por alguns minutos. Não reza, não diz nada, apenas olha. Perguntaram por que ele faz isso. Ele respondeu: para lembrar que a floresta não mata. As pessoas matam. A floresta só esconde. Quanta verdade uma floresta pode suportar antes de começar a devolvê-la? Quantos corpos se escondem nos leitos dos rios, nas tocas, sob a terra revolvida, que nunca mais será encontrada? Vicente Costa morreu sem punição, sem julgamento, sem justiça. Suas vítimas não têm túmulos, não têm memória. São apenas nomes em arquivos. O anel de prata com as iniciais RV+EV nunca foi encontrado. A caixa desapareceu. O porão foi aterrado, a pensão demolida. Mas a floresta lembra. Se todos no vilarejo sabiam que Vicente Costa era estranho, que algo acontecia em seu porão, por que ninguém fechou aquela porta? Por que o agente do SNI, que fez perguntas incômodas, morreu 2 semanas depois numa estrada enlameada? A última imagem que fica, uma caixa de aço trancada com um cadeado militar, no porão de uma pensão, na escuridão, rodeada pelo cheiro de terra úmida e querosene. Dentro, 23 identidades, 23 rostos em fotografias. E um anel de prata brilhando na penumbra, esperando por alguém que nunca virá buscá-lo. A floresta pega mais do que devolve. E às vezes, as pessoas